Olá, estamos no canal Tarologia, sejam todos bem-vindos. Mensagem semanal para o signo de Gêmeos. Lembrando sempre que é uma mensagem geral, é uma mensagem atemporal e que vocês podem retornar ao canal a qualquer momento. Se inscreva no canal, dê o seu like, participe, dê a sua opinião, porque ela é muito importante. Essa é uma mensagem semanal para o signo de Gêmeos. Vamos ver qual a mensagem que o tarô traz para o signo de Gêmeos para essa semana. Semana é semanal, né? Então vamos lá, vamos ver. A primeira carta que caiu foi a carta da temperança. Nesse jogo aqui, é compartilhar, integrar, equilíbrio, harmonia. Então, primeira carta, vamos ver aqui, mais um, as cartas estão voando. A segunda é o 4 de espada. Mais uma carta, por favor. É o 6 de ouros. Mais uma. As cartas já estão virando. Que é o chakra, o terceiro olho, é o sexto chakra. É o chakra do terceiro olho. Vamos ver aqui. Em cima do deck, nós temos 3 6 aqui nesse jogo. É o 6 de copas, simplesmente amor. Deixa eu ver. Vamos tirar aqui para clarificar mais, esclarecer mais a mensagem para os geminianos. Qual é a mensagem que a temperança traz para os geminianos? Qual a mensagem? Já até virou. O rei é o imperador, desculpe, esse é o imperador. Vamos lá. Mais uma carta. O 4 de espada. Cuide de si mesmo, olhe para dentro de si mesmo. É a carta do diabo. E o 6 de ouros. Até virou a carta aqui. 6 de ouros é o cavaleiro de paus. Vamos ver aqui. Para a carta do terceiro olho, quer dizer, o sexto chakra. Vamos ver aqui. O pajem de paus. Em cima do deck é o 9 de paus. Em cima do deck é o 9 de paus. Então temos ali o 6 de copas, o 8, desculpe, eu falei 9, é o 8 de paus. Aqui é o 8 de paus. O 8 de paus. Vamos lá para a mensagem para os geminianos. Em cima do deck nós temos o 6 de copas e o 8 de paus. As cartas que estão aqui em cima, vamos dizer assim,
A temperança, ela fala muito de moderação e equilíbrio. Fala de um período de harmonia, mas ela vem junto com o imperador, que é um arcano de controle, de administração, de saber administrar, de saber controlar, de saber manter aquilo à sua volta. Então, para os geminianos dessa semana, o que eu posso entender nessa mensagem de estar aqui na mesa, é que o geminiano ele vai ter que trabalhar um pouco mais esse equilíbrio entre harmonia, entre controlar uma situação e outra. Ele vai ter que dar o tom do equilíbrio para esse momento. Então ele não vai poder controlar demais, não vai poder querer querer colocar sua autoridade acima de uma situação. Ele vai ter que ter o controle e o equilíbrio aqui, equilibrar as situações para esse período. Então aqui não pode, vamos dizer assim, se deixar levar nem pelo autoritarismo e nem por uma situação de procrastinar, quer dizer, de demorar a tomar uma atitude. Aqui vai precisar equilibrar essas duas situações, tanto o equilíbrio, a harmonia, contra o controle e a administração. Quer dizer, trabalhar esses... Desculpa. É um barulho externo, às vezes complicado. Bom, mas vamos seguir aqui. Então, para os geminianos, eu tenho aqui em cima da mesa uma mensagem de saber administrar as situações com equilíbrio, sabendo dar o tom de onde vocês devem exigir mais e onde vocês devem controlar a situação em si. Então, nem exigir de mais, nem exigir de menos. Entendeu? Para que vocês possam trazer para dentro para o momento, exige-se muito disso. Primeiro que fala, tanto o começo fala de um equilíbrio e saber lidar com a situação sem exigir demais, sem controlar demais, sem apertar os nós demais. Então tem que ser moderado. Então a moderação aqui é que vai, vamos dizer assim, imperar, é que vai sobrepor-se dentro dos episódios. Porque temos a primeira e a última carta que fala muito da visão. Então fala muito da intuição, da percepção do geminiano de saber trabalhar desta forma. Então, quando ele sabe trabalhar com a percepção, com a visão, ele tem a oportunidade, porque aqui, essa carta aqui, que é o Pajem de Paus, ele fala de comunicação, de levar algo, uma palavra, a um gesto, a outra, a alguém ou para alguém. Entendeu? Então, aqui, essa carta fala de percepção, de intuição, de saber ver, intuir e, no caso, agir. Então, a ação aqui é levar algo a algum lugar ou para alguém. Então, nesse meio aqui do jogo, nós temos aqui a carta do diabo e o 4 de espada. Então, aqui temos nesse deck, esse 4 de espada, ele fala de olhar muito para dentro de si mesmo,
cuidar de si mesmo. Então, com essa carta do diabo, podemos ver que o geminiano ele vai ter que trabalhar os condicionamentos dele, entendeu? O condicionamento dele. Ele vai ter que trabalhar interiormente, vamos dizer assim. Ele vai ter que estar tomando cuidado com a saúde, tomando cuidado com o que pensa, tomando cuidado, de uma certa forma, ele vai ter que trabalhar com esse equilíbrio, essa situação de equilíbrio e moderação. Ele vai terá um período para que ele se espelhe e veja qual é a situação que ele deve trabalhar, porque aqui fala de uma situação de um condicionamento. Ele pode estar sendo que ele pode estar olhando mais para ele, vamos dizer assim, embora ele precise olhar para ele, mas a situação mostra que ele pode estar sendo um egocêntrico, um egoísta, uma pessoa que no momento não está fluindo boas energias. Então, no momento. Então, ele vai ter que trabalhar essa situação com equilíbrio para trazer uma estabilidade, um equilíbrio a esse momento para o geminiano. E aqui fala de reciprocidade, de equilíbrio também, novamente o 6 falando de equilíbrio, de saber ser recíproco em alguma coisa e de saber reconhecer alguma coisa no sentido de agir. Aqui é uma ação uma ação rápida, uma ação momentânea, mas a pessoa aqui, vamos dizer assim, o geminiano aqui, não pode se deixar levar pelas emoções do momento. Quer dizer, ele pode estar num período, vamos dizer assim, que ele precisa trabalhar esse equilíbrio, né? Trabalhar essa receptividade, para que ele traga, eu estou falando aqui de condicionamento. Aqui ele pode estar num período em que ele pode estar agindo com uma ferocidade, agindo em termos de agressividade, né? Então, ele tem que trazer o equilíbrio para dentro dele, para saber quais a ação que ele tem que tomar, sem que ele seja agressivo, sem que ele seja muito arrojado. Por isso aqui fala de equilíbrio. E aqui está falando de um condicionamento. Quer dizer, condicionamentos são maneiras e hábitos pessoais que a pessoa pode ter, que pode estar se deixando levar naquele momento por esse tipo de emoção. E quando ele fala dessa situação, ele fala dessa percepção. O geminiano ele tem que ter a intuição aguçada para que ele possa levar, vamos dizer assim, ao comando mental dele esse equilíbrio. Quer dizer, ele fala, ele movimenta e ele inicia um processo de comunicação com a parte interior. Então, quer dizer, a intuição do geminiano aqui é que vai trabalhar para que haja essa moderação e equilíbrio. Então, estamos falando de emoção, estamos falando de ação, quer dizer, uma situação que pode um evento que pode ocorrer muito rápido com ele, uma situação que pode levar ele a ter uma reação totalmente inesperada. Então, ele vai ter que estar trabalhando com a própria intuição, com a própria espiritualidade, para que ele tenha tudo sob o controle. Quer dizer, tenha esse tipo de situação sob controle. Está falando de emoções,
está falando muito de emoções, está falando de relacionamento também. Pode ser que, nesse momento, o geminiano ele vai ter que estar muito antenado, vamos dizer assim, para que ele perceba como ele deve proceder nesse caminhar. Então, ele não pode deixar as emoções dele subir a cabeça, vamos dizer assim, ou ficar com muita raiva, ou ficar muito zangado, ou ficar totalmente, vamos dizer assim, movido pelo elemento fogo, que altera as emoções da pessoa, né? No caso aí do geminiano. Então, tem que prestar atenção nesse equilíbrio, porque tudo vai ser movido através da percepção que vocês terão sobre a situação do momento. E pela mensagem aqui, vocês, vamos dizer assim, estão com os nervos à flor da pele, como diria, como se fala normalmente. Então, estão muito nervosos, muito agitados. É necessário que vocês, então, busque o equilíbrio, se acalmando, trazendo para vocês o equilíbrio e a moderação em atitude, no que fala, no que pensa, no que age, tudo vai precisar nesse momento de ser moderado. Os geminianos vão ter que ter um controle sobre as próprias emoções. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem, que eu estou falando de um momento de grande, talvez, de estresse para alguns geminianos, que pode ser que ele esteja alterado emocionalmente e pode levar a vocês, vamos dizer assim, a um momento mais acalorado, uma situação mais acalorada. Vamos tirar aqui uma carta só para enriquecimento da mensagem. Esse é o tarô do Osho, e assim a gente vai terminando a mensagem aqui, falando: seja moderado, seja equilibrado. Às vezes as coisas são bem mais simples do que se possa imaginar. Então preste atenção para que as coisas, as mudanças não ocorram de forma exagerada. Eu vou usar o termo exagerado, porque aquela carta ali é uma carta de agilidade, de coisas que ocorrem inesperadamente. Então, como fala de alteração de humor, de alterações emocionais aqui, então vocês têm que ter esse controle e prestar atenção para o equilíbrio da situação, da harmonia, equilibrar, saber dosar as próprias emoções para não chegar a um clímax, vamos dizer assim, muito quente. Então, um momento de muito fervor, um momento de muita... Tudo aqui pode acontecer num momento muito rápido e, ao mesmo tempo, ser em termos exagerados. Então, o equilíbrio e a moderação se faz presente nesse momento. Então, vamos ver a primeira carta que virou. A carta da aventura é o Pajem de Ouros. Então, o Pajem de Ouro fala de quê? De estar sabendo levar, de estar sabendo trabalhar aquele momento, tendo a paciência de saber, vamos dizer assim, trabalhar os assuntos no momento, estudar aquele assunto no momento, para que possa tomar uma iniciativa sem ser agressivo, sem ser estressado. Então, para o geminiano, para esse momento, pede-se muita calma nessa hora. Calma. Aqui, novamente, o 8 de paus, que fala da viagem, fala de movimento, fala de ação.
Então, as coisas para vocês podem haver um movimento muito rápido e, de repente, vocês então perderem o controle de uma situação, o que não é favorável para vocês. Então, diz aqui, preste atenção nessa parte de que eu falei de condicionamentos, que pode ser os hábitos humanos, pode ser, como eu falei, a raiva, o controle da raiva, o controle de mágoa, o controle do estresse. Quer dizer, tem que prestar atenção nesse momento para que a situação não saia do controle para vocês. Mais uma carta, por favor. Aqui a viagem pode ser uma viagem mental. Vocês estão pensando numa coisa que, de repente, naquele momento, não é nem isso que pode ser que esteja acontecendo, mas vocês estão tão acelerados que pode imaginar que alguma coisa pode estar acontecendo fora do seu controle e, na realidade, vocês é que estão precisando de equilíbrio e de controle, de saber controlar mais as emoções, mais as situações em volta. Então, vamos ver aqui, caíram duas cartas aqui, indo com a correnteza e a comparação. Então, é isso aqui que eu estou falando, olha. É uma situação que parece que é uma coisa que pode levar vocês a uma atitude mais agressiva. E, no entanto, olha, quando vem aqui essas duas cartas, que é o As de Copas, indo com a correnteza, é o As de Copas. É jogar água nessa fervura, é acalmar-se de fato, né? Sem fazer um tipo de... Aqui fala de comparação. De repente, vocês podem querer comparar uma situação a outra e elevar o tom da conversa, elevar o tom das ações. Então, aqui, vamos jogar um pouquinho de água, vamos acalmar as emoções, vamos deixar que as coisas fluam normalmente para que vocês retornem ao equilíbrio que precisa para esse período. Então, vamos ter aqui, tem uma carta que já virou, novamente, uma carta de água. É a Rainha de Copas. Então, a Rainha de Copas, ela fala de vocês entrarem profundamente nas suas emoções e na raiz do problema, entendeu? E tirar daqui vocês podem trabalhar através da sua mediunidade, através da sua benevolência, sendo misericordioso, sabendo dar perdão, sabendo trabalhar com o perdão e com a misericórdia para com vocês mesmos também. Em cima do deck tá a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela fala de compartilhar. É quando aqui vocês têm que ser vocês mesmos, trabalhar para que vocês sejam vocês mesmos, leais com vocês mesmos, justos e corretos com vocês mesmos. Então, essa mensagem é para os geminianos para essa semana. Então, fala muito de trabalhar o equilíbrio e a harmonia, sem deixar que as emoções vocês ficam elevados com as emoções muito elevadas. Quer dizer, seja lá o que estiver acontecendo no momento com vocês, que estejam alterando o emocional de vocês, preste atenção, sejam vocês mesmos, retorne ao equilíbrio, né? Veja o que está acontecendo, pode ser uma coisa interna, pode ser alguma coisa, como eu falei, os condicionamentos. Então, para aconselhamento, vem o Rei de Água, quer dizer, o Rei de Copas. Então, é uma situação que está um pouquinho fora do controle, está um pouquinho quente, mas que precisa jogar muita água para que todos se acalmem e tenham
e tenham as decisões corretas para o momento. O aconselhamento que ele fala é de assim: abra o seu coração e a mente a quem está à sua volta. Conselhos confiáveis e sinceros. Trabalho de caridade, que eu acabei de falar aqui, que a rainha de copas, ela trabalha a caridade, a misericórdia, o perdão, entendeu? Então vocês têm que trabalhar com essa emoção, a emoção do perdão, a emoção da caridade, do amor, para que vocês encontrem esse equilíbrio. Então trabalhe com a sua intuição, porque esse chakra é justamente o do terceiro olho, é aonde vocês podem visualizar e ter a percepção e intuição de como vocês deverão agir, como eu já falei aqui, através do amor, da caridade, sabendo perdoar, sabendo ser misericordioso para com vocês, para com os outros também. Então, esse é o conselho da carta do jogo do tarô dos anjos. Abra o seu coração e a mente a quem está à sua volta. E aceite conselhos confiáveis e sinceros. Pratique a caridade, pratique mais a caridade, trabalhe mais a caridade. Então aqui, em cima do deck, está a carta dos amantes, outros 6. Confirmando, ele só vem confirmando e falando de equilíbrio. Então fale, tome cuidado com as suas decisões e tome cuidado com a sua saúde. Quer dizer que você tem que trabalhar para que esse estresse, né, esse momento em que você está com as suas emoções alteradas, não prejudique a sua saúde. Então, cuidado com a sua saúde por causa dessa situação de estresse e de emoções elevadas. Essa é a mensagem para o signo de Gêmeos. Lembrando sempre que é uma mensagem geral, né, e que vocês podem retornar ao vídeo a qualquer momento. Para aqueles que não se conectaram nesse momento, retornem ao vídeo numa próxima oportunidade. Obrigada e até uma próxima.